Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Está tudo a gravar aí? Está tudo a gravar. Então vamos lá começar. Vamos começar e eu tenho a dizer que estou entre o fascinado e o assustado a olhar para Guilherme Duarte sem barba. É verdade. De cabelo cortado. Barba muito ralinha, não é? Não cheguei a fazer de gilete, mas está aqui pente zero, basicamente. Segundo eu sei, eu não tenho Instagram, mas contaram-me que tu fizeste toda uma sequência de versões capilares da tua cara. Sim, como todos os homens fazem. Como todos os homens fazem quando fazem a barba. Deixei o bigode a Hitler, deixei uma espécie de pera. Não é a Hitler, é a Charlot. A Charlot, exatamente. A Charlie é a Chaplin. Charlot, se não és cancelado. E foi isso, ainda me estou a habituar, não é? Porque apesar de parecer 10 anos mais novo, facilmente, também Claramente, parece facilmente. que tenho uma cara muito mais redonda e sem maxilar. Então ainda me estou a habituar. Pronto, ainda estou a habituar a isso. Mas já sei que é sempre assim. Agora é uma semaninha ou duas em que olho para mim e pareço deficiente ao espelho, mas depois passa. Nós estamos em contraciclo porque eu estou com um barbão e um cabelo. Ainda não marquei, quero ir marcar, mas a minha cadela já foi ao não foi à tosquia porque ela não foi, mas já foi ao banho às unhas. A minha namorada já foi ao cabeleireiro. Foi ao banho às unhas também? Sim, foi ao banho às unhas. Só cá em casa eu sou o único gajo que continuo hirsuto e meio javardolas, mas tenho que ir fazer porque esta barba também e este cabelo já não é nada. Isto já não é nada. Isto já não... Eu deixava, até onde é que chega. Só quando tomas a vacina. Tira só quando tomas a vacina. Há um ponto de transição em que tu deixas de ser um gajo que tem cabelo e o cabelo passa a ser um cabelo que tem um gajo. Ou seja, o cabelo toma conta de ti. Já não és tu que tens um cabelo, o cabelo passa a ser a característica principal. É como tipo o parasita que se torna hospedeiro, estás a ver? Sim. Tipo, eu agora sou o parasita do meu cabelo, nesta altura. Mas o teu cabelo fazia essa ondinha em cima à Conan O'Brien, só que sem ser ruivo. É verdade. Portanto, não fica mal. O meu não. O meu, quando cresce, fica tipo capacete. Não dá para fazer nada. Além de já nascer muito também. Mas pronto. Espera aí, vou só buscar uma caneta. Vai lá buscar uma caneta enquanto eu vou entretendo aqui as pessoas. Vou fazer uma dança para entreter as pessoas. Já cá estou. A minha casa, a vantagem de ter uma casa pequenina é que nunca se demora muito a ir a lado nenhum. E então? Mas olha, isto deixa-me dizer-te uma coisa, estamos bem, mas isto foi por causa do teu aniversário, que tu fizeste um aniversário e fizeste anos e foi muito bonito, as pessoas parabenizaram, houve festa, conta-nos tudo. Não houve nada, né? Porque estamos em confinamento. Era para alugar uma casa para só tipo mais um ou dois casais amigos, mas depois acabei por não fazer. Aliás, fiz, mas depois cancelei porque eles só podiam ir no sábado, depois atravessava-se concelho, depois uns também iam voltar a dar aulas ou seja, não se podiam isolar a seguir, e então não fizemos. Mas eu pensava que era uma festa de swing e que tinha sido cancelada porque não tinham feito o teste da SIDA. Não, a SIDA é na boa, Covid é que é mais chato. E então acabei por não fazer, não fiz, de fazer daqui a umas semanas, quando as coisas amainarem, e fui só com a minha namorada, fomos para uma casa, para um apartamento que depois tinha tipo sauna e piscina, jacuzzi, e então estive lá a relaxar e foi isso, basicamente, não aconteceu mais nada. E agora que estás cada vez mais perto dos 40, este foi um aniversário igual aos outros, ou porque às vezes há aniversários em que temos epifanias ou temos inseguranças. Eu, por exemplo, quando fiz 30 foi horrível. Tive o dia de que fiz 30, estupidamente, achei que a minha vida ia acabar. Ia acabar não no sentido que me ia matar, mas achei que estava aquém e tive uma crise. Curiosamente, aos 40 foi exatamente o contrário. Foi
Olha que fixe, cheguei aos 40 e estou porreiro nos 40. Ok. Sentiste algum tipo de questionamento existencial ou é mais um aniversário? É sempre em fase descendente, ou seja, ainda não houve nenhuma fase, nenhuma data que foi tipo, é horrível. Não, é sempre cada ano é pior. Cada ano é pior. Ok. Cada ano vejo a morte mais perto e penso nela. E... epá, tento não pensar muito nisso, porque assusta-me um bocado a idade. Não tanto a morte, mas é tipo, já não dá para fazer as mesmas coisas. E vês aquela nostalgia dos anos de ouro. Mas tu sabes que ganhas outras coisas. Ou seja, Mas não compensa. Não compensa. Compensa, Nenhum há velho coisas que gosta compensam. de ser velho. E não Tá bem, mas- dava o cu para ser novo. Está bem, mas estou a dizer é que não é tudo. Repara, é que uma coisa é ser velho 40, 50, 60. Outra coisa é ser velho com 80, em que Sim. já estás aqui da tripeça, não é? Mas ninguém trocar. e- Mas alguém de 50 não preferia ter 30? Se me dissesse assim, podes Tá ser bem, mas mais eu não feliz estou a aos dizer isso. 50 Quando do que chegares eras aos aos 50, 30, ou seja, porque não estavas nós estamos numa a falar, fase da não tua estamos vida boa, mas Claro, é isso que eu estou a trocavas dizer. e Ou seja, querias. tens um tipo de. Podes também estar. Podes ter tido uns 30 incríveis e uns 50 de merdas. Não é isso que eu Claro. estou a dizer. Estou a dizer é que. Se for uma curva ascendente de aprendizagem, de sabedoria, de serenidade, tu tens coisas aos 50 que não tens. Por exemplo, eu tenho coisas aos 40 que não tinha aos 30 e que dou graças de ter aos 40. E se calhar também há coisas dos 30 que gostava de ter agora com aquilo que sei aos 40. Eu acho Pois que não é. isso. A questão é essa. A questão é, como não há este jogo de eu podia ter 30, eu acho que tem que haver um caminho de aceitação. Ok, o que é mais fixe de ter esta idade e com aquilo que eu tenho agora? E aceitar isso, não é? Nada. Não tenho nada aos 37 que me tivesse melhor aos 25. Só a única isso é o coisa é fazer uma cena que gosto e Por exemplo, e ter olha, essa já é do liberdade. caralho. Já Mas é do também caralho. provoca mais angústia para o futuro, porque é uma coisa mais instável. Mas lido bem com isso, não ando deprimido, nunca ando deprimido. Nunca liguei muito aos Mas aniversários. também é um bocado mesmo aquela coisa antes, de- estás a ver? É mais um perguntava ao pretexto para a Vilmar. malta estar junta. Os meus aniversários é tipo como uma passagem de ano. Não ligo muito, é um pretexto para a malta se juntar Claro. e nos divertirmos. Agora não dá. Portanto, acaba por perder essa parte fixe. De resto, não tem nada de fixe. É um dia como os outros, não ligo muito. Mas repara, tu estás inseguro em relação. Ainda tens 37, não estás com 70 na idade da reforma. Mas eu percebo isso, estás com medo do que é que poderá ir a ser o futuro. Tudo bem. Sendo que, sem querer desvalorizar esse medo do futuro que todos temos, um gajo tem que viver um bocado agora, porque senão também não faz nada, não é? Só com medo do futuro, Claro, não claro. curte nada. E depois há sempre esta possibilidade, que é, ainda por cima agora, que a eutanásia não foi aprovada, mas pode vir a ser aprovada. Sim. Tu podes chegar ali aos 50 e tal, já não arranjas trabalho como comediante. Pronto, tiveste uma vida fixe, matas-te. Sim, Ok. eu estou a pensar nisso. Porque- não o aos que- 50 o que é e que tal, tu- mas aos 60 e tal. Gastar que é que tu tudo, o que eu preferes? tiver e pronto. O que é que tu preferes? O Bill Maher perguntava isso, não é? Preferes viver até aos 90 e tal como o Papa João Paulo II ou até aos 60 como o Sammy Davis Jr., não é? Curtiu para caraças e era cantor e era o melhor amigo do Frank Sinatra. E é uma pergunta que eu acho que é válida, não é? Sim. Mas acho que o João Paulo II não curtiu nos bastidores. Pá, tinha um ar de ser bué da chato. Não sei, João Paulo II. não sei. Mas para ele aquilo era felicidade. Se calhar verdade. teve outra É verdade. tranquilidade e morreu com outra tranquilidade. É que verdade. os Estou a ser outros não. injusto e o meu preconceito com a religião ele provavelmente atingiu um estado de felicidade e serenidade que eu não tenho. Pois, exato. Mas também fodeu muita gente, como por exemplo ao proibir o uso do preservativo em África, não é? Sim. Ao menos que só tenha fodido assim. Já não é mau para um membro da igreja. Ding, melhor do que foder. Bingo. Olha, estavas a falar da questão de estás mais perto de morrer e eu denunciei o teu aniversário no Facebook e houve alguém que veio e dizia que estás mais perto de morrer neste dia do que no mesmo dia do ano passado. E houve alguém que veio dizer, não, porque ele agora faz desporto. E eu acho que essa pessoa não percebeu o conceito do tempo. Sim. Ou seja, tu até podias fazer todo o desporto do mundo que estás mais perto de morrer do que estavas no mesmo dia do ano passado. É inevitável. Não há nada que tu possas fazer. Depende. Eu percebo. Se tu diminuis os riscos, ou seja, eu deixei de fumar, faço desporto, posso ter Não é. aumentado a minha esperança de vida. Posso ter ganho anos. Percebes? Ou seja, eu, apesar do ano passado já tinha deixado de fumar e fazer desporto, mas podemos pegar nisso. Se tiveres uma vida de só comes porcaria, zero saudável, e depois mudas radicalmente a tua vida, tu daqui a uns anos estás mais longe da Mas morte isso é do que sempre na base da estarias. hipótese, ou seja, na Claro, base da claro, linha sim, do sim, tempo. Sim, não é? sim.
Se tu vais morrer em 2042, vais morrer em 2042, portanto... Claro, se fixares o ano da morte, sim. Se vires isso como um ponto variável no tempo, consoante o teu estilo de vida, talvez. Agora, se calhar o tempo é circular, percebes? E morremos e voltamos ao início. Então nunca estamos perto de nada, estamos sempre no centro, a ponto equidistantes de todo o tempo que é circular. Isso foi bonito, Não, especialmente não fumei gança. na semana a seguir a teres feito anos. E por falar em morrer, o que é que tu tens-me a dizer sobre a manifestação que juntou 3.000 pessoas em Lisboa contra... Era contra quê? Era contra as medidas do governo? Era a favor de... Era uma manifestação pela liberdade e eu acho que já sabes o que é que eu vou dizer, não é? E toda a gente saberá. Era matá-los, não é? Era matá-los, mas com Covid. Era matá-los com Covid. Era levá-los todos sem máscara para dentro dos... Mas tu não achas que as pessoas têm o direito de se manifestar contra... Eu acho que há várias formas de se manifestar. E eu percebo perfeitamente, e já aqui falámos várias vezes, até percebo perfeitamente quem quebra as regras porque precisa de trabalhar e de meter comida na mesa para os filhos e é uma questão de sobrevivência. Eu percebo isso. Portanto, não me choca. O que me choca é, se é uma luta pela liberdade e pelo fim das medidas de confinamento, ou pelo menos pela revisão, porque há muita gente em desespero, eu percebo isso, então, mas dá para fazer manifestação com distância de segurança, usando máscara, reivindicando. Foi uma coisa coisas. Que não aconteceu, não é? Uma coisa que não aconteceu. Foi tudo ao molho, tudo mesmo chegadinho, tipo festival, sem máscara, propositadamente sem máscara, e é isso que torna esta manifestação diferente. E tu dizes, mas havia lá pessoas no meio que isso era tipo o grito de revolta delas contra as medidas. Certo. Mas a maioria das pessoas que ali estava, e até porque dá para reconhecer de outras manifestações, daquelas dos bebés que as elites comem bebés, estava lá porque são malucos e negam a Covid. E a partir do momento que tu te vais manifestar e esses são os teus aliados, tu passas a ser tratado como tal. É a mesma coisa que vais a uma manifestação do Chega, daquelas do anti-racismo, a dizer que Portugal não é um país racista. E pá, e vais lá e depois estás a marchar com neonazis, pá, ficas conotado com os neonazis. É uma chatice, mas é o que acontece. Portanto, tu chegavas lá e vias, mas também não há uma questão, não há uma isto questão é maluco, então eu vou-me pública, embora. E vou fazer a manifestação no outro dia. Claro. Que é 3.000 pessoas sem medidas profiláticas de segurança. Se houvesse ali alguém com Covid, iniciavas ali uma nova cadeia. Pá, talvez sim, talvez não. Podemos dizer, pá, é o ar livre, é muito mais difícil coisa, mas a cena é que não há empatia. E depois dizem, mas não há empatia pelas pessoas que estão sem trabalhar. Foda-se, essas pessoas é que não têm empatia para quem já perdeu familiares com Covid e para os profissionais de saúde que estão a tentar que os sistemas de saúde fiquem mais aliviados. E depois não é isso, é tipo, pá, há especialistas e há cenas que estão a trabalhar. Eu também acho que as medidas de confinamento há muita coisa incoerente e ridícula. Também acho que sim. Também acho que se nunca houve surtos em teatros, os teatros deviam estar abertos. Não é? Se nunca houve surtos em cabeleireiros, os cabeleireiros também deviam estar... Agora já deviam estar abertos. Epá, depende. Também há coisas, mas ninguém sabe muito bem o que é que anda a fazer. Outra coisa. E podemos ver isso. As medidas, pá, se achamos certas, se não achamos. Tipo, estás na rua, num sítio vazio, não podes ir para a praia dar um passeio se mantiveres a distância de segurança. Eu também acho estúpido. Mas, epá, é o que é. Porque depois há os burros que vão 20 ao molho, percebes? E então as regras são feitas muito a pensar nos burros. Nestes burros. E... Aliás, eu queria, antes de seguirmos aqui com a manifestação, queria falar disso. Desculpa, que é... Eu comecei a notar que as pessoas estão a desconfinar. Toda a gente está a desconfinar. O que faz todo o sentido. É por isso que começou o desconfinamento. Mas, mais uma vez, e já falámos disto aqui no primeiro confinamento e no primeiro desconfinamento, que é esta coisa tão típica do ser humano, do bom senso, que é capaz de estar fechado em casa, não é? E dizer, quero ir para a rua. E quando vai para a rua, não perceber que existe um matiz de desconfinamento, que é, pá, se calhar não vou já juntar-me com 20 amigos meus a beber copos em grupos de 20 pessoas a rodar a garrafa e a rodar cigarros, por exemplo. Que foi uma coisa que eu tenho visto quando vou correr. E repare, eu estou-te a dizer isto, é que, pá, eu tenho toda a empatia por malta, especialmente a malta mais jovem, que quer estar com amigos, que se quer ir divertir, que está farto de estar em casa. Eu entendo isso. E entendo que seja mais difícil para miúdos de 16, 17, 18 anos, que têm uma noção de prudência e de risco diferente. Mas o que eu vejo... Eu vou dar um exemplo. Que eu queria estar com os amigos.
Éramos 2 casais e um amigo que tinha estado a viver fora durante muito tempo e que voltou agora e que já estava cheio de saudades. Nós combinámos ao ar livre, com distância de segurança, com máscaras. Mesmo assim tivemos com máscaras. Houve uma altura que tirámos máscaras porque estávamos a beber um sumo e tal, mas com máscaras. E tivemos 1 hora juntos. Em vez de se calhar estar a almoçar os 3, todos juntos durante 3 horas a beber copos. Foi o que eu achei, repara, não estou a dizer que eu sou o dono da verdade e que as pessoas devem seguir as minhas regras. Eu achei que era prudente e que era equilibrado no desconfinamento poder estar com aqueles amigos, apeteceu-me ligar a mais amigos, apeteceu-me imenso, tipo, já agora vou telefonar a este e aquele disse, mas se calhar é gente a mais. Vamos fazer com 3 grupos diferentes, sendo que é 2 casais e uma pessoa que está sozinha, e acho que é suficiente, e depois combinarei noutra altura com outra pessoa. E o que eu vejo é que há uma grande dificuldade em passar ou seja, passa-se do isolamento total para a confusão total, não é? Já houve outra vez mais festas que foram fechadas, não é? Pessoas de 40, histórias de pessoas em 40 pessoas num apartamento, tudo isso, e é só pena isso, é pena neste sentido. Nem querer chamar estúpidos às pessoas, nem a criticá-las, mas é que não me apetece uma quarta vaga. Não me apetece mesmo, nem a mim, nem a muita gente, não é? E é só isso. Eu acho que será sempre impossível. A questão é controlar os tamanhos das vagas. E eu não tenho muito contra, e aqui já falei mesmo, o pessoal que vai a festas e não sei o quê. Eu percebo e não tenho... Acho que não deviam, todos nós durante este período já cometemos irresponsabilidade. Se esperar mais 2 ou 3 meses meses a ir a uma destas festas e se calhar fazer só uma cena com 3 ou 4 amigos, quem já aguentou até aqui não aguenta mais um mês para ir a uma festa? Mas o pessoal não sabe quanto tempo é que vai ser e há pessoal noutras fases das vidas e eu percebo, acho que é uma imprudência, mas todos nós eu já cometi, né? E claro, já atravessei concelhos em dias em que não podia atravessar concelhos. Já tive com pessoa, nunca tive, quer dizer, nunca tive mais de 10 pessoas. Podes atravessar um concelho e não sair do teu carro. Podes atravessar um concelho e ir a um sítio. Mas não podes na mesma. Está bem, mas, há uma série de coisas... Há efeitos práticos das infrações, não é? Uma coisa é estarem 40 pessoas numa festa. Claro. O que eu estou a dizer é... do concelho e ires com a tua namorada ao Cabo da Roca ver o mar, não é? Não podes na mesma. Mas não podes. Está bem. Pronto, o que eu estou a dizer é, dentro destas leis todas que estão sempre e que trocam e não sei o quê, todos nós já cometemos irregularidades e já fomos claro que hipócritas, se calhar aqui ou ali. Outra coisa, mas uma coisa é tu quebrares essas regras, porque sim, porque estás farto, porque qualquer coisa. Outra coisa é tu quebrares essas regras conscientemente, metendo em risco outras pessoas com quem tu vais estar de propósito, só para afirmares uma posição que vai contra a cena científica porque tu leste umas merdas na net. É totalmente diferente. Eu respeito muito mais as pessoas que se juntam 100 pessoas para mamar da boca e roçar umas nas outras numa festa do que aquelas... O efeito é o mesmo. Mas o efeito na saúde pública... O efeito é o mesmo, mas a razão com que se faz é diferente. Também se manifestarem contra o racismo, acho mais legítimo do que se manifestarem a dizer que o Covid não existe. Claro, mas o efeito é o mesmo. Imagina isto, que é, tu entras num carro todo bêbado, causaste um acidente e disseste, o gajo era novo, não percebeu que estava tão bêbado, era os anos do gajo, queria ir ter com a namorada, que a namorada pediu para o gajo ir buscar. É uma coisa. Sim. Mas o gajo matou 2 pessoas. Sim. Outra coisa é, o gajo era um filho da puta, tinha instintos assassinos, embabadou-se todo e estava-se a cagar para os outros. Sim. E matou 2 pessoas. Já é a o efeito é o mesmo. Já é, não é? Mas o efeito é o mesmo. Mas por isso é que eu estou aqui a dizer que olho para essas pessoas de maneira diferente. E por isso é que uns são mais gozáveis do que outros. E por isso é que uns são mais idiotas do que outros. Por falar em gozáveis, o aspecto espiritual, porque houve até, não sei se foi uma prece, mas pelo menos havia fotografias de eles com uma postura quase de oração, não é? De mão no peito. O que é que tens a dizer a esse lado espiritual destas pessoas? Eu não percebi isso, eram todos cegos e estavam todos olhos chatos porque eram todos cegos e afinal era uma manifestação dos cegos e não sabia que estava mais gente à volta e por isso é que não tinham máscara, pode dar-se esse caso. Mas não sei o contexto, mas calculo que tivessem a fazer uma oração à Mãe Terra para lhes dar uma raiz que eles possam chupar em vez de tomar a vacina, uma coisa assim do género. Mas não sei. Mas há, já... Não é todos, e lá está a generalizar, mas depois tu vais para o meio dos malucos e és conotado como tal. Da outra vez que havia aqueles malucos a dizer que comiam, que os elites comem criancinhas, e depois vários vieram comentar e mandar mensagem e ameaçar-me. E eu fui ver, e os perfis eram todos, metia tudo a astrologia ao barulho, metia Reiki, metia a vacina é não sei o quê, porque se tomares o chá de não sei o que mais faz o mesmo efeito. Não é? Arrasta esses malucos, e essa...
espiritualidade meio deturpada às vezes está presente nessas pessoas, até porque é mais fácil tu não acreditas na ciência quando acreditas em bruxas, não é? Sim, Agora, é verdade, é verdade. Agora, não quer dizer que toda a gente que acredita no Reiki e na astrologia seja negacionista, obviamente que não. Alguns são só malucos que acreditam no Reiki e na astrologia. Olha, havia alguns cartazes, alguns deles com erros ortográficos, mas isso também há em todas as manifestações. Em inglês, viste aquele em inglês? My body, choice. my choice, mas com S. My choice. Que é uma frase que normalmente está associada ao aborto e às, não é? E às mulheres e não. E infelizmente não às vacinas. a mãe deles não pôde escolher. Não era, ainda não podia escolher, não é? Sim. Mas pronto. Mas eu tenho aqui algumas frases, um levantamento de algumas frases e gostaria que tu as comentasses. Alguma, por exemplo, esta primeira tem graça. Need to dance. Eu percebo. Sim, eu também percebo. Até eu que não gosto de dançar, sinto falta. Sim, queres dançar. Não há vacinação experimental, não somos cobaias das farmacêuticas. Burro. Nenhum passo foi saltado durante a investigação científica. Não, podemos dizer, já houve pessoas que foram cobaias das farmacêuticas, que foram os 30 mil e os 40 mil que tiveram que... Sim, e os macacos rezos e os coelhos. Exatamente. E, portanto, não foi nenhum salto. A única coisa que fez foi acelerar o processo, mas sem saltar nenhuma das cenas. E, aliás, isso até se está a ver agora, porque milhões e milhões de vacinas, pelos vistos ninguém está a morrer, e realmente está a proteger contra a Covid, pá, funcionou, não é? É que, se agora dissessem, imagina, estavam a dar milhões de vacinas, os casos não estavam a baixar nos países onde tem mais vacinas, e estavam a morrer montes de gente, e a ter efeitos bué secundários, pá, era um argumento para esses. E eles deviam estar todos a esfregar as mãozinhas, à espera que o pessoal que tome vacinas lhe nasça uma pila na testa ou que rebentem. Mas não, pá, está a correr bem. Em Israel, quem 50% da população está vacinada, os internamentos diminuíram tipo 80%. Principalmente nas pessoas cuja faixa etária já estão vacinadas. Pá, coincidências. E o que é que achaste? Mas eu percebo o medo das vacinas, então principalmente agora, com esta cena da AstraZeneca, que acho que é uma estupidez, eu percebo que as pessoas fiquem com dúvidas, não é? Acho que é legítimo. Eu percebo que as pessoas ficam com dúvidas e, mais uma vez, é uma questão de percepção. Porque, se tu fores ver as contraindicações, não é as contraindicações que estão escritas lá, mas as contraindicações em números. Por exemplo, das mulheres que tomam pílula, dos efeitos que isso tem, é muito mais em termos profissionais, são muito mais, ou seja, tem muito mais casos de, por exemplo, de tromboses do que no caso da vacina. Não é? Sim. Não, e obesos mórbidos preocupados com a vacina causar tromboses. Meu amigo, chicken nuggets entope mais as artérias. Mas pronto. Outra vamos fazer aqui os slogans. O amor e a verdade vencerão. Essa pessoa claramente acredita em merdas, né? Acredita o que eu tenho a dizer as pessoas é que de signo caranguejo não apanham Covid, por exemplo. É um bocado isso. Eu diria isso. E depois também porque o amor engana. Ou seja, o amor é muito bonito e tal. Sim, meter amor e verdade no mesmo saco é difícil. É difícil, porque muitas vezes o amor leva-te a não quereres ver a verdade, que é, eu gosto tanto desta pessoa, ele é um filho da puta, bate-me, mas eu amo muito e vou ficar com ele. O amor ilude. Exatamente. Se os cientistas se baseassem no amor, estávamos mal, porque os dados eram todos corrompidos. Pronto, ainda estávamos todos a fazer reiki, não é? Em vez de levar vacinas. Andávamos relaxados, é um facto, mas tínhamos Covid mesmo. Constituição, onde estás? Eu por acaso tenho uma, posso dizer, mas também qualquer tu é que é livraria... endomorfo ou ectomorfo, a tua Constituição? Não sei. Ok. Não, eu estava a falar mesmo da Constituição do livrinho. Tenho Constituição porque tive princípios gerais do direito no primeiro ano do meu curso e, portanto, tenho uma Constituição. Mas a Constituição onde estás, ela está lá, aliás. Por mais que nós não gostemos da repetição dos estados de emergência, ela existe porque está na Constituição. Sim. Portanto, sim, eu até sou apologista que a Constituição não é uma cena sagrada que nunca possa ser mudada. Como se vê pela americana, que tem mais defeitos do que a nossa, não é? Sim, e o Jim Jefferson falava disso, a Constituição.
tipo, por isso é que se chamam emendas, estás a ver? The Fifth Exatamente. Amendment e não sei o quê. Porque, Não, ainda para mais é deve ser assim, revista, né? é que a nossa, mal ou bem, ainda tem a vantagem de ter sido escrita em 1976, com várias Sim, revisões. exato. A norte-americana tem 200 e tal 200 anos, anos, sim. tipo, na altura que ainda havia escravatura, e tipo, que não... E penicos. que as pessoas nem sequer... Não havia cesarianas, ninguém não se conhecia o código genético, Yeah. uma série de coisas, não é? Sim. Havia... Mas, ok. Apartheid sanitário, brevemente em Portugal. Deve ser por causa das vacinas, não é? Por causa da... Sim. de haver uma divisão. Pá, eu percebo. E claro que é uma cena que é chata de tu, ainda por cima, quando a vacina te chega por uma ordem prioritária, claro que vai ser... Imagina que há uma altura em que tu só podes andar na rua. Andar na rua nunca vai acontecer, mas só podes ir a sair à noite ou mudar de conselho se tiveres a vacina. Claro que essa merda é chata. Epá, mas que outra forma? Não é? Ou os países estão a fazer o passaporte de só podes viajar para certos países se estiveres vacinado. Pá, mas é o que é. Uma coisa é, só é podes assim, ter acesso à água se estiveres vacinado e vais morrer se não Deixa-me só tiveres. dizer-te uma coisa, que é, eu percebo que as frases dos slogans existem para fazer efeito, que são generalizações e hiperbolizações. No entanto, comparar não querer levar uma vacina com um regime de opressão que prendia pessoas por ter ideias políticas, Sim. como no caso do Nelson Mandela, que as proibia de ter relações sexuais com pessoas de outra raça, que os deixava a viver em bairros de lata no meio da podridão sem assistência de saúde e com cargas policiais, ou seja, com um sistema de justiça que claramente tu não podias querer beber no mesmo bebedouro do que um branco. É um bocadinho diferente do que a questão da vacina. Sim, mas eu aí nem vou, desse apartheid eu nem sequer estou a pôr os que não querem tomar vacina. Pá, porque esses para mim não tenho muita pena. Estou a pôr aqueles que, a vacina ainda não chegou, não é? Nós só vamos tomar, sabe-se lá quando. Ou seja, e já vão estar medidas em que nós vamos estar impedidos de fazer certas coisas ou de ir a certos sítios com isso. E agora, quem não quer tomar vacina, a escolha é tua. A escolha é tua, também há outras coisas. Tu não quiseres tomar outras vacinas, não podes ir para certos trabalhos nem para certas faculdades e escolas, não é? Acho que há... portanto, é uma escolha. Depois há aqui outra que é Costa e Marcel nos vemos em Nuremberg. E eu não sei se eles estão a falar de Nuremberg, dos julgamentos de Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial, onde os nazis foram condenados. O que é claramente, tendo em conta que as pessoas que foram condenadas em Nuremberg e julgadas eram julgadas pelo Holocausto, não é? Por crimes de guerra. Também acho uma comparação um bocado exagerada. Ou se eles estão a falar dos congressos de Nuremberg de 1938, onde o partido nazi aprovou as leis do sangue e da etnia, onde despojaram, por exemplo, os judeus da nacionalidade alemã. Não sei qual é Nuremberg que eles estão a referir. Eu acho que é outro. Eu acho que ao lado do Jamaica e do Copenhaga vai abrir uma terceira discoteca que é o Nuremberg e eles querem onde ir podem ir as pessoas que não estão vacinadas. Sim, exatamente. Podem ir à vontade. Ok, e agora tenho aqui, só para terminar, 3 que estão no mesmo sentido, estão no mesmo saco. Sim ao caminho do coração. Transforma o medo em amor. E eu gosto especialmente desta que é Olhos nos Olhos. Olhos nos Olhos faz lembrar tipo duas pessoas a pinar. Não, tipo, olha-me nos olhos, tipo, agora é intenso, estás a ver? Olhos nos olhos é mais fácil se usares máscara, porque tens que olhar para os olhos, porque há muitas pessoas que quando estão a falar umas com as outras olham para a boca ou para o nariz ou não conseguem fixar. Se usares máscara, as pessoas olham olhos nos olhos mais, e engana muito, que há pessoas que parecem muito lindas de máscara, depois tiram e ai Jesus. Mas olha, eu voto no sim ao caminho do coração. Também ao caminho do coração. E eu acho que a empatia é muito importante nestes casos, e principalmente para quem não tem, para quem perdeu negócios e montes de coisas. Acho que isso, toda a gente tem empatia com isso e esperamos que consigam recuperar. Agora, acho que não é juntar-te com outros milhares de pessoas sem máscara a poderes causar infecções a terceiros que nem sequer estavam lá, porque depois apanhas e levas para outros sítios. Ia sobrecarregar outra vez o SNS, ia deitar por terra muitas vezes todo o esforço feito até agora. Isso não é empatia, isso é o oposto da empatia. Portanto, metam empatia no cu, juntamente com os alhos e as flores de louro e de raminhos de salsa que vocês metem para fazer mãezinhas. Muito bem. Como tu sabes, e já algumas vezes referimos aqui nas nossas conversas, eu tenho alguma relutância em falar sobre famílias reais e sobre essas notícias. Okay. Sim. Porque acho que
Tipo, pela mesma razão que não vejo as Kardashians, ou Sim, acho que é a comentar mesma novelas, coisa. é comentar novelas. Sendo que acho que as Kardashians, mal ou bem, têm mais valor. Sim. Porque se esforçam mais e dão mais o corpo ao manifesto, literalmente, até porque, segundo o que sei, têm que fazer várias operações para terem aqueles rabos, não é? Não, e a Kim Kardashian ficou muito famosa como a sextape. Portanto, deu o Exatamente. corpo ao manifesto. Portanto, deu o corpo ao manifesto. Exatamente. Várias partes do corpo até. Várias partes do corpo. No entanto, tanto se falou da Meghan Markle e do Henry, reparaste a diferença é, ela tem apelido para saber quem é que é. O Henry não precisa de apelido. É só o Henry. Nem sei o Não é? apelido. Porque É que nem sei. pois, A Diana era Diana Spencer, não é? sim. Não sei se eles já Henry of Buckingham. Não pode ser o nome, não é? Não sei. Olha, nem Não sei, também não interessa, mas não interessa, porque é o Henry, o filho. Não, mas isso ainda E- reforça mais o que estavas a dizer. É que não só não Claro, precisa, claro, como claro. não sabemos. E eu achei, não, porque ela foi uma. A Meghan, tudo é válido, porque foi uma vítima e de racismo e de ostracismo. Mas ela também foi uma cabra, porque ela sabia o que é que ia quando se ia casar. E como é que ela pode dizer que não sabia quem é que era o Harry, como é que se vivia na família real? A verdade é que ninguém sabe como é que se vive na família real. Tu podes achar que, É uma ok, ideia, tens né? fama e pressão. Sim, mas pá, estar todos os dias a levar com os jornais ingleses a publicarem coisas sobre a tua família e com a Casa Real a dizer o que é que deves fazer é um bocadinho diferente de tu imaginares o que é, não é? Ou seja, no dia a dia uma coisa é, tu podes imaginar o que é estar na guerra. Sim. Outra coisa é estares na guerra, numa Sim. trincheira, não é? Portanto, mas pronto, independentemente disto, para um lado ou para o outro, que eu estou-me a cagar, uma das coisas que eu achei engraçado foi as pessoas estarem surpreendidas por haver discriminação na família real, Sim. cuja genes é a discriminação. Sim, todo o sistema é assente numa cena boa, tipo, se nasces homem primeiro, né? Já patriarcal, tipo, discriminatório para com as mulheres, apesar de haver por acaso, rainha. a coroa espanhola já mudou isso em 2008 ou 2009, que é o que interessa é o primogénito, não interessa se é mulher ou homem. Ok. Na inglesa não sei, na inglesa eu acho que ainda é o primogénito masculino, mas é indiferente. Portanto, Sim, mas é as um mulheres são submetidas primogénito. a muito mais regras do que os homens também. lá Durante, dentro, não é? durante séculos e séculos e séculos era o homem, não é? É o Sim. homem, é o primogénito, baseado numa questão que é a questão de sangue, não é? Sim. É E cunha mesmo. sim, é mais do que uma É cunha. não é? cunha máxima, a monarquia é a cunha máxima. E não só, e todo aquele dinheiro e aqueles palácios e aquele ouro foi arrecadado ao longo de séculos, roubando, basicamente, a um povo pobre. E Tu achas que faz escravos e sentido tu achas que faz sentido que um primeiro-ministro, quando vai, pelo menos é isso que mostra, presumo que ainda é esse o protocolo, é isso que mostram no filme, num filme sobre a rainha, que é da Queen, acho eu, e que parece que é mesmo assim, na altura fui investigar, que o primeiro-ministro tenha que prestar uma espécie de vassalagem, acho que tem que pôr um joelho no chão, ou tem que fazer uma espécie de uma vénia Sim. à rainha, Yeah. quando vai ser empossado primeiro-ministro uma pessoa que foi votada, foi escolhida. tudo. Percebes? É como uma coisa completamente anacrónica, não faz sentido algum. Sim, O gajo, ou seja, o gajo que foi votado tem que pedir autorização à gaja que nasceu e que foi, olha, tu és rainha, não fez nada Yeah. para isso. Sim. Sim, a própria a namorada dele, a Meghan, quando foi apresentada à avó, né, do Harry, teve que fazer, era uma das cenas, ele perguntou-lhe se ela sabia fazer a vénia para cumprimentar a rainha. E ela, para conhecer a avó, estás a ver? Ele, sim, ela é a rainha, tens que fazer. Ou seja, mesmo no contexto pessoal, tu levas lá à casa uma namorada, se eu levasse uma namorada à minha casa e dissesse que ela tinha que fazer uma vénia, a Dona Belmira, quer dizer, era a cena mais ridícula do mundo, não é? Não, e mais isto, e repara, se a tu minha mãe tens- tem a mania que é rainha do mundo, também. Repara, tu és o Nelson Mandela. Já falámos aqui do Nelson Mandela. Estiveste preso durante 20 e tal anos, ou mais, a lutar pela democracia. Foste libertado, ganhaste as eleições no teu país, conseguiste unificar o teu país dentro do possível. Vais ter um encontro com a rainha, tens que andar sempre atrás dela. Tipo, ninguém pode andar à frente da rainha. Tipo, não podes ultrapassá-la. E não lhe podes tocar também. E de carro, podes É tipo, ultrapassá-la. man, hã? De carro, podes ultrapassá-la. Ou não? Podes ir atrás, vai ela vai devagarinho. Pá, é uma estupidez. Eu não Agora, consigo o que é perceber muito, esse tipo o que é de muito cenas. curioso é que a ideia desta autoridade e deste valor vem da ideia da autoridade divina, ou seja, foi Deus que escolheu
a casta, digamos assim, não é? Esta cepa, esta dinastia. É assim que começam, não é? Especialmente se tu pensares há séculos, era assim que justificavam as monarquias, que não, foi Deus que escolheu esta monarquia, que é uma coisa completamente mais uma coisa anacrónica. Mas é curioso porque eu entendo um certo fascínio que existe pelas pessoas pela monarquia, que vem desde os contos infantis ao The Crown, que agora tem imenso sucesso, a série, porque é uma forma de coscovilhice que é inerente à natureza humana. Todos nós gostamos de coscovilhice, o que é que acontece no trabalho, na família, todos nós gostamos de um bom boato, mas dentro de um universo que é o universo dos poderosos, dos inalcançáveis, não é? Porque os humaniza de certa maneira. Eu entendo... É um reality show. A família Exatamente. real é um reality show como é a Casa dos Segredos. Claro. E as pessoas No não se entanto- enganam, e tipicamente até é seguido com atenção e de perto pelas mesmas pessoas que seguem um e seguem outro, não é? No entanto, há aqui um paradoxo, porque apesar de ser essa a motivação inconsciente, não é? Que é de que estas pessoas são tão normais como eu, a verdade é que elas ainda despertam uma espécie de admiração ou deferência. E tu ainda vês jornalistas utilizar a palavra plebeu e nobre, não é? Sim. Ou aristocrata. E imagina, se viesse cá o rei de Espanha, ou a rainha, ou as pessoas, ou se as pessoas estivessem na presença desses monarcas, teriam uma postura de deferência, não teriam uma postura de igualdade. Ou seja, eu acho que se encontrasse o rei, tivesse que encontrar o rei e dizer, olha, estás bom e tal. Pá, a Sim, ideia não. de eu... Não, chamavas por Sua Majestade, não é? Não dizia. Pá, Sim. tipo, se te apresentassem, olha, este aqui é Sua Alteza Real Majestade o Rei Dom Carlos. E E este o aqui Felipe é Conho, que o tal, Gonçalves. E tu dizias, olha, Sim. como é que é, Carlos? Estás bom? Não é? Sim. Pá, Sim. Claro, Tipo- claro. Mas então é engraçado porque aquilo que nos leva, ou que leva muitas pessoas a comprar revistas, a querer saber da vida desta gente, que é a ideia de proximidade, depois é traída porque essa proximidade não tem consequência, porque as pessoas continuam a ter uma diferença e a achar que aquelas pessoas são especiais. E mais uma coisa que é, um certo fascínio com a monarquia. Pessoas que eu conheço, inteligentes, que dizem, não, mas pá, é uma instituição tradicional que manteve a união. Fala muito do Juan Carlos, quando foi da questão da democracia em Espanha, da transição, da união do Reino Unido. Pá, eu acho que é um preço demasiado grande a pagar. Se tu queres ser uma democracia, teres este tipo de sistema que é, então, tu tens que conseguir esses mesmos objetivos através de uma democracia, através das pessoas, através do voto, quererem fazer parte de uma união, não é? E portanto eu acho que é um falso argumento. E há aqui outra questão, que é, só para te contar esta história, que é, isso acontece muito em Inglaterra, eu acho que acontece na aristocracia, mas acontece muito em Inglaterra, que é um certo sentimento de entitlement, não é? Que tipo, nós temos direito a isto, ou seja, eu acho que são poucas as pessoas da família real, ou de uma certa aristocracia, haverá algumas, tenho a certeza, mas que farão o raciocínio de, isto é por acaso, eu sou esta pessoa porque calhou, não é? Eu poderia ter nascido filho de um mineiro na Escócia, mas a maioria das pessoas racionalizam e acham que nem basta ires à aristocracia, basta certas pessoas com quem eu cresci em Cascais que não eram aristocracia, ou seja, em que achavam que o universo onde cresceram e aquilo que os pais tinham lhes era devido de certa maneira, não é? E que não era fruto do acaso. Isso é muito típico em Inglaterra, um certo sentimento de superioridade, até um certo aborrecimento com tudo o que à volta, não é? Tipo, sabes, há uma palavra que, em inglês que é ennui, que é uma espécie de um aborrecimento existencial com tudo, com as coisas mundanas da vida, não é? Tipo, é tudo, eu estou aqui num nível superior e tudo me aborrece. E eu conheci uma pessoa que era mais ou menos assim, que era um pai de uma amiga minha inglesa. Foi, em certas situações foi impecável comigo. Eu fui passar férias à casa que eles tinham no sul de França. O senhor recebeu-me muito bem, mas mais do que uma vez tinha esta postura também de superioridade, porque se movia nos altos círculos ingleses, inclusive várias vezes, isto contado pela mulher dele. A história era que ele tinha dormido com a Princess Margaret, que era a irmã da rainha. Okay. E isso era um grande feito, porque tinha aparecido nos jornais e ele era o galã nos anos 60. E lembro que houve uma vez qualquer que ele disse-me, já não me lembro o que é que foi, mas que teve claramente a atitude: olha-me este puto,
português, que está aqui em Madrid, ou seja, em que eu me senti que ele me estava a diminuir por eu ser quem era. Não por aquilo que eu Andavas a comer a disse. filha Não, dele ou não? não, éramos só amigos. Ok. Éramos só amigos. Podia fazer Porque diferença. não podia ser isso, sim. Podia ser isso. Repare, isto aconteceu apenas uma ou duas vezes, não é? Nas outras vezes o gajo era porreiro. E eu, na altura, não pensei nisso, mas estava a pensar que era. Um dos destaques deste homem era, e que fazia um gala disso, ele contava isso, e a própria mulher contava isso, e a filha contava isso, que era, dormiu com a princesa. So what? Sim. Tipo, mais não sei quantas pessoas dormiram, porque pelos vistos ela também gostava. E gostava e muito bem, e ainda bem, não é? Gostava de como é que tu chamas? Funaná pelado? Exatamente, Funaná pelado. E então é esta ideia de privilégio e de pairares acima das outras pessoas, pá, que eu não consigo entender, sinceramente. Sim, também não. E custa-me muito perceber as mulheres, tanto mulheres como homens, mas vê-se mais nas mulheres, lá está, se calhar mais derivado dos contos infantis, em que há o príncipe encantado que casa com a gata borralheira, não é? E que é perseguirem isso e quererem casar-se com o príncipe, sabendo o que tudo isso acarreta. Portanto, há um tipo de mulher, não é? A partir do momento que um gajo é príncipe, está a filtrar um tipo de mulher. É como quando és de segurança de discoteca. Estás a filtrar um tipo de mulher que se vai fazer a ti, não é? E portanto, eu não percebo muito esta cena do... Pá, vi a cena do coisa e claro... Pá, que as pessoas podem sofrer sendo ricas e privilegiadas na mesma e ter depressão, claro, e querer se suicidar. Mas é um bocado tipo, tens um bocadinho de culpa. É um bocado dessa. Tu quiseste casar com um príncipe. Repara, um príncipe não é assim tão bonito também, ainda por cima. Portanto, há essa. Apaixonaste por ele porquê? Casaste com ele porquê? Porque se conheceram e apaixonaram-se, foi arrebatador? Não. Nunca acontece. Casaste com ele e interessaste por ele porque ele era príncipe. Foi a mesma coisa que a outra, a Kate, com o William, que tinha postas no quarto dele e a mãe meteu-a no colégio onde ele andava, que era para ela ir ver se conquistava. Portanto, isto é stalking, não é? E porquê? Porque ele adorava, ele apaixonava o interior dele. Não, porque ele era lindo e não sei o que, até tinha mais pinta, agora desgraçou-se, coitado. Mas... é porque ele era príncipe e elas quiseram casar com eles e namorar com eles só porque eles eram príncipes, não venham com merdas. E portanto, depois acabam um bocadinho por colher os frutos de quereres ir para uma relação só pelo estatuto, não é? E só por coisa. Pode acontecer, já aconteceu de certeza alguns casos que foi tipo uma paixão mesmo arrebatadora, mas mesmo essa paixão, o facto dele ser príncipe, interfere nas tuas endorfinas, como é óbvio, como o facto de ser alguém poderoso com poder, ou alguém com dinheiro, claro, isso influencia alguém sempre. Famoso, não é? Alguém famoso, alguém talentoso. Agora, há uma coisa engraçada. É um bocado as mulheres que vão atrás dos príncipes, é um bocadinho as mulheres que vão atrás dos serial killers na prisão. É a mesma coisa. Há uma coisa engraçada que é alguma pancada ali na cabeça. Tudo o que eles fizeram, eu não acho nada mal que eles queiram falar. Eles têm todo o direito de ir falar disto. E acho bem que denunciem até se houve aquela cena de meio do racismo. Sim, no entanto, eram algo... Som. Espera aí, estou sem som. Estou a ligar. Espera aí. Peço desculpa. Público sempre muito concorrido. São as princesas a ligarem-lhe. Exatamente. Peço desculpa, foi interrompido. Que... estamos a falar deles falarem, têm todo o direito. Acho que sim. As pessoas têm o direito de explorar a sua vida. De ir. A questão é realmente denunciar? Será? Não sei. Ou seja, até que ponto é que a coroa vai mudar alguma coisa? Porque a coroa já mudou. Eu ouvi no outro dia na BBC. Porque depois tem, assim, há este lado desta sobranceria, depois também tem alguma piada, não é? Claro. Tipo, apesar de ser lamentável, tem piada. Que era Recollections of Facts may vary. Portanto, o que eles estão a dizer é, vocês têm a vossa opinião, nós temos a nossa, não é? Que é a memória do que aconteceu pode variar de acordo com as pessoas. Parece quase a bula de um medicamento, não é? Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Isso foi isso que a coroa disse, que é, meus amigos, vocês dizem lá o que vocês quiserem, que nós estamos nas tintas. Como tal, sim, tu podes dizer,
porque as pessoas podem não ter apenas uma motivação para fazer as coisas, terem mais do que uma, e realmente eles quererem denunciar, estarem zangados, quererem de alguma forma um ajuste de contas, nem digo um ajuste de contas por uma motivação mesquinha, mas porque acham que merecem isso, não é? Houve um desagravo, então eles querem ser compensados. Mas também existe, e não há problema de reconhecer isso, existe uma promoção do casal, não é? Tu viste a terá entrevista? benefícios financeiros. Viste a entrevista? Não vi. Pá, Não. uma das cenas que eles se queixavam, bué, era que, como eles deixaram de ser príncipe, duques, ou caralho lá do título imaginário que eles eram, e então a Casa Real iria retirar a segurança que eles tinham direito. E eles estavam chocados. O meu filho não vai ter segurança. Eles não vão ter segurança. Mano, se tu se queixas aí da Casa Real, acho bem que o Estado, não é? Claro. Os impostos dos contribuintes não continuem a pagar a tua segurança. E depois é assim, tu herdaste não sei quantos milhões da tua mãe, não é? E tens direito a não sei quanto milhão. Mano, paga a segurança. Ele só estala o dedo. Ele, se quiser, faz um Patreon, estás a ver? Tem bué da guita. Faz uma série para a Netflix, como vão fazer agora, ou umas cenas para a Netflix. Claro. E estás-te a queixar porque a tua avó não te paga a segurança. Depois, queres ser independente ou não queres ser? Parece os gajos que saem de casa dos pais e depois querem que a mãe continue a lavar a roupa. Deixa a coisa. E depois é assim. Claro que a Meghan passa uma vibe é atriz e ainda por cima, não é? Parece ali meio manipuladora, aquele choro meio coisa. Mas eu achei piada a cena do que era uma das grandes coisas, era que alguém na família real perguntou ao Harry, eles não disseram quem, Harry, né? Ou Henry, Harry. E quão escuro o bebê ia nascer. O bebê deles, porque naquela cena que eles vêm cá fora, fazer aquela palhaçada de mostrar tipo Rei Leão, né? Quão escuro o bebê ia ser recém-nascido. E aquilo gerou ali, pronto, muito racista. A Oprah ficou... E assim, é óbvio que é uma pergunta um bocado racista, isso ser uma preocupação. Mas a verdade é que a pessoa que fez isso, os únicos bebés negros que ela deve ter visto era aqueles que a Diana andava com eles ao colo, não é? Lá em África, a fazer as campanhas humanitárias que ela fazia. Portanto, ele não deve saber, ele deve ter pensado assim, tipo, epá, se ele nasce mesmo muito preto, vai ser estranho na fotografia. Porque ela não é assim muito negra, ele é ruivinho e ainda vão pensar que ela andou com outro. Sei lá, pode ser uma motivação quase de pode ser venda uma ignorância muito mais simples que isto, que é... Queria comprar uns baby grows para o bebê. Pois, é. E queria ver qual é que era a melhor cor. Porque também depende, se tu és branquinho, queres umas cores mais não sei o quê, não é? Se és mais escuro, se calhar era isso. Sim, não se era for muito escuro, safa o amarelo, estás a ver? O amarelo fica bem, estás a ver? A gente sabe. Mas repara, O azul fica menos bem, mas império cuja coroa tinha territórios em todo o mundo que levou a cabo massacres de milhares e milhares de pessoas na Índia e em África, que nunca se misturou, ou seja, nunca houve uma miscigenação entre o povo, entre os colonos ingleses, muito menos do que em Portugal. Em Portugal também há um bocado a mística disso, não é? Nós utilizamos isso como... Mas pronto, realmente os ingleses misturam-se muito menos. Aliás, ainda hoje, tu vais ao sul de Espanha e tens mini cidades inglesas. Tipo, a maioria dos ingleses não vai para as cidades espanholas, não é? Sim. Tu vais ali ao sul de Espanha, aliás, como é que chama aquilo? Agora não me lembro o nome, mas uma série são mini-cidades, tem bancos ingleses, pubs ingleses, supermercados ingleses. Território inglês. Não, mas mesmo sem ser, mesmo em Espanha, tipo, tu vais a Tenerife, vais a Maiorca, tens mini-cidades, mini-bairros que têm tudo inglês. Ok. Tipo, eles só vão a restaurantes ingleses, pubs ingleses, não há aquela cena de quando vais para a Espanha, tu vais comer ao Tasco espanhol e vais comprar ao supermercado espanhol, não é? Portanto, é muito engraçado esta surpresa de um povo que por norma já se mistura pouco, não é? Hoje em dia mais, tu vais a Londres, tens uma grande mistura, temos que tirar isso, é das cidades mais cosmopolitas do mundo, sem dúvida alguma, já tens essa mistura, mas se fores mais para o interior, muito menos. Mas que um império que sempre teve na sua gênese a superioridade em relação aos outros, que surpresa que a coroa desse império seja racista. É uma surpresa, não estava nada à espera. Sim, é exato. Mas depois também há outra coisa, ao reverso da medalha, que é, ao ver aquela entrevista, é quase... a Meghan colocar-se como uma mulher que sofreu discriminação por ser mulher e por ser negra, quase ao mesmo nível, de uma mulher que não é princesa e que é mesmo negra, tipo negra, estás a ver? Em que não é... Porque, não, que é mesmo negra no sentido em que limpa casas. Limpa sem... Não, mesmo negra no sentido em que limpa mesmo em termos de sanitas. cor. Okay. A sociedade não discrimina tanto mulheres mulatas como a Meghan, como discrimina mulheres negras. Claro, é? isso é verdade. Eu estive em Cuba e explicaram-me em Cuba que supostamente é um regime comunista integrado em que todos têm as mesmas oportunidades e que há
e que é altamente miscigenizado, Cuba, não é? E que há alto racismo, tipo do mulato com o negro mais escuro. Sim. Não é? Não estamos a falar sequer da Suécia, não estamos a falar de um sítio onde a mistura é a regra. E que mesmo assim... Diz. Não, queria dizer que eu também fiquei parvo, mas aqui toda a malta é meio escurinha. E os gajos, não, tipo... Se tu, imagina, estás no exército, estás não sei o quê, se és mais preto, pá, estás mais fodido. Portanto, também achei piada aí, se bem que pode ser de outra forma. Pá, se até ela, que é conhecida, e é princesa, e é pouco escura, sofre racismo, então imaginem uma mulher que não tem esse privilégio todo e que é mesmo preta. Portanto, pode dar por esse lado, mas houve uma parte em que ela fala dela como sendo negra, como sendo black, acho eu. E a Oprah disse mixed race, estás a ver? Como naquela do... Não, minha amiga, preta sou eu. Preta sou eu, tu não és exatamente. preta. Tu não és preto, não venhas com essa merda, com essa carinha bonita e essa corzinha aí de canela, queres aqui O que ficar estás a dizer? Que os pretos não podem ser bonitos? Que com- os pretas não podem ser bonitas, Guilherme? Não, é que a Oprah não é bonita, estás a ver? Que a Oprah não é bonita. Ok. Portanto, vens aí queixar-te e querer ficar com a minha opressão. Não, essa opressão é minha, tu não tens essa opressão toda aí. Isso é bom, essa cena de queres ficar com a minha opressão é bom, esse conceito, né? Olha, E pronto, agora dito isto, claro que ela pelo visto esteve à beira de se suicidar e não sei o quê, mas eu também, pá, se ela esteve à beira de se suicidar por causa e acho daquilo, que isso imagina gera-me quantas pessoas empatia. não se suicidam. Claro, isso gera-me empatia, não estou Claro. aquelas pessoas, mas ela é privilegiada. Pá, não me interessa. Todas as pessoas têm direito, ou seja, a Interessa um doença bocadinho, mental. interessa um bocadinho. Sim, interessa um bocado, mas a doença mental é transversal e, portanto, tu deves mostrar Mais ou empatia menos. pela. É mais. Já falámos disso, né? O pai na Nigéria com 7 filhos não tem tempo para estar deprimido. Tem que ir trabalhar e tem. Não, Não tem e tempo no para outro estar com dia uma estávamos depressão a e ir falar ao disso e psicólogo. um amigo meu disse-me assim, ok, estávamos a falar disso e estávamos assim, é verdade. E ele dizia, é verdade que é transversal. No entanto, eu prefiro estar deprimido com dinheiro, porque posso ir a bons psiquiatras, bons psicólogos, o meu tratamento é diferente, do que estar deprimido e ser pobre. Claro. Porque a minha possibilidade de tratamento provavelmente é menor. Não é? Pode dizer, se calhar não tens tanto. Sim, mas se há um balanço, eu percebo isso, mas se há um Se for uma coisa se há química realmente- do cérebro é uma coisa. Se for aquela depressão de eu queria ter isto e não tenho, e pessoas que se metem um bocadinho na autocomiseração e que ninguém está salvo de entrar nesse ciclo, nessa espiral, atenção. Mas isso vem um bocadinho de também tens tempo livre para pensar nas coisas, introspeccionar. Se tiveres de trabalhar 16 horas por dia para meter comida na mesa, não traz uma depressão normal. Podes ter um esgotamento, uma merda assim, mas não tens depressão. Tens tempo para pensar, para ser introspectivo. Olha, como último tema, há uma coisa aqui mais levezinha. Tinha aqui uns temas mais pesados, mas deixamos para a próxima semana. Uma coisa mais levezinha, que morreu o criador da cassete. Também conhecida também como K7, antigamente. Não sei se chegaste alguma vez a ir àquelas feiras onde havia malta que tinha stands, não é? Tinha stands tipo de pantufas, de sapatos, de tudo, e depois tinhas malta que só vendia cassetes, e eram cassetes normalmente pirata. Não te lembras Feira da disso? Ladra, acho eu. Acho que Feira da a Feira da Ladra com Não, isso. mas a pessoa mais velha se calhar lembra-se disso, não é? Pá, depois tinhas desde o Kim Barreiros e muitas delas eram piratas, não é? Não Sim. eram cassetes de... e então o Lou Ottens, que era um holandês com 94 anos, foi um inventor da cassete e um dos principais que fazia parte da equipa que desenvolveu o CD. Portanto, é um gajo que teve em dois momentos decisivos da música, pá, que foram tão importantes como foi o Napster, não é? Ou seja, na divulgação da música. Sim. A cassete, por exemplo, é importantíssima porque te permitia uma mobilidade, não é? Tipo no carro, e permitia-te a construção da tua própria playlist. Foi o que era, na altura eram os mixtapes, não é? Eram playlists. E é muito engraçado porque ele disse que isto acontece muitas vezes quando tu és muito jovem, a criatividade que é, ele disse, não estava nem aí para revolucionar a indústria da música, nunca pensei nisso. A ideia dele era, éramos uns putos, e éramos engenheiros, e era olha o que é que vamos fazer, tipo, vamos ter umas ideias, deviam estar a curtir. Mas a verdade é que, cassete mudou completamente a indústria da música. A cassete vem antes do VHS ou depois? Vem antes. Vem antes. Tu antes tinhas bobinas, que eram aquelas sistema, bobinas né? grandes. Ao mesmo sistema, só que portátil, não é? Sim. E ele diz que a única coisa que se arrepende foi de não ter pensado no Walkman. Que ficou tipo, damn, como é que eu inventei a cassete e não me lembrei do Walkman? Que era o passo seguinte, não é? Yeah. Claro que isto a posteriori parece sempre o ovo de Colombo, parece sempre tão óbvio, não é? Tipo,
Tu olhas para um... Hoje em dia, imagina, quem não viveu antes dos smartphones, pá, pensa, como é que ninguém pensou nos smartphones? Ou a questão do rato até. Eu lembro-me de ler sobre o Steve Jobs, a primeira vez que ele foi aos escritórios onde estava o Bill Gates e viu um rato. Não é? A utilização do rato. Ele disse, foda-se, olha que bela ideia. E é uma cena que não há melhor ainda. O rato... Do que o rato? O rato e o teclado é aquela cena que não há melhor. Pessoal, touch, ninguém... o meu portátil tem touch. Está bem, ninguém usa. O rato é melhor, mais rápido. Pois é. Completamente. Olha, e diz-me uma coisa. Tu tens já uma relação com a cassete? Porque eu tenho uma história emocional com a cassete. Tentei, mas não cabia nos buracos. Mas tentei ter relações com os cassetes, como qualquer adolescente. Nem quando eras pequenino devia caber. Quando era pequenino, passava a pele, estás a ver? Passava a pele, mas depois puxavas do outro lado e não passava a cabeça. E depois punhas e rodavas, como o pessoal fazia com a caneta para rebobinar. Sim. Não, eu lembro-me de ter Walkman. Aliás, eu lembro mais de ter Walkman do que ter Discman. Eu não sei se cheguei a ter Discman, que era depois a fase, não é? E que aquilo depois era uma merda que saltava, tipo, qualquer turbulência saltava. O Walkman, aquilo não aconteceu. Estavas ali e ouvias aquilo na boa. Sim. No Discman, aquela merda estava sempre a saltar. Não é? Mas lembro-me de ter Walkman e ter as minhas cassetes. Aliás, eu lembro-me de ter uma cassete. Do lado A tinha Spice Girls, do lado B tinha Cat Stevens. És um gajo muito eclético. Lembro-me disso, do meu pai ficar um bocadinho tipo, olha, gosto musical de merda do lado A, mas ok, respeito pelo lado B. Mas, olha, uma das coisas que eu me lembro disso. Em casa nunca tive muito. Lembro-me de ter uma aparelhagem com cassete e estar à espera para dar a música na rádio, para começar a gravar, estás a ver? E gravar essa música. Um dos maiores presentes da minha infância e início da adolescência foi uma aparelhagem com duplo deck. Pois, eu também tinha. Porque permitia-me, porque uma coisa era tu teres um só deck, podias gravar os programas de rádio. Eu muitas vezes estava a ouvir e tipo, ok, agora vamos passar a música tal. E eu ia a correr e gravava, não é? Isso. Com o duplo deck, tu podias fazer realmente um mixtape. Não estavas dependente apenas de... Não é? Podias reorganizar, regravar. E isso foi... Passava horas. Passava horas quando chegava a fazer programas de rádio inventados, tipo, gravava e não sei o quê. E depois... a cassete tem outro impacto além da questão musical, não é? O meu primeiro Walkman também foi assim uma coisa, um presente importantíssimo, que era uma música no carro, não é? Porque não estavas apenas dependente da rádio. E eu lembro que o meu pai tinha um carro que estava sempre a comer as fitas, que fazia... Sabes, quando estás a ouvir aquilo fazia aquele barulhinho, e depois tipo tiravas e estava aquela merda toda. Quando não ficava presa e tinhas que arrebentar e a puxar e ficava lá e estragava tudo. Mas há outra questão que é os jogos de computador, porque eram em cassetes. Os primeiros jogos de computador, não é? Não estou a falar antes do Videopack e não sei o que eram os cartuchos, mas o Spectrum eram cassetes. E isso faz parte completamente. Tinhas que ajustar o sonzinho, porque aquilo era por som, não é? E eu lembro perfeitamente de ir a lojas de computadores que eram cassetes. Eu nunca tive desses, mas tinha um primo com quem eu estava recorrentemente, quase todos os fins de semana estávamos juntos, a minha casa, a casa dele, ele tinha, e jogávamos, e era aquela cena que te punhas a cassete e ias jantar e rezavas que quando chegasses de jantar o jogo tivesse entrado e tivesse feito o loading de tudo. Aspas. Mas sim, isso lembro-me, havia boas, mas eu nunca tive. É engraçado porque eu tenho várias cassetes que estão aí perdidas. Quando eu fiz a minha última mudança encontrei, que são cassetes de entrevistas, porque quando eu comecei como jornalista ainda havia cassetes. Há outra história que tem a ver com a questão da minha mãe, porque havia umas cassetes que tinham a voz da minha mãe e que eu cheguei a procurar, eu falo disso no livro, e não encontrei. Porque quando eu era puto havia muito a mania, ou seja, há várias famílias que faziam isto, eu não sou a única, já ouvi falar disso, que gravavam as crianças a falar com os pais. Ou seja, como não havia vídeo ainda, era uma forma de teres um registro. Portanto, haverá muita gente que terá agora 40 anos que se lembrará do que eu estou a dizer e que terá essas cassetes. E então as cassetes faziam também parte da memória oral das famílias, o que era muito engraçado. Sim, eu tinha... No teu caso já apanhaste só o vídeo, não é? Tu deves ter vídeos da tua infância e adolescência. Sim, já apanhei o vídeo mesmo no infantário tenho vídeos. O meu avô tinha uma câmara de filmar e os meus pais às vezes traziam, né, e usavam, portanto eu já desde o infantário tenho. Assim mesmo bebé não, mas tinha também cassetes, principalmente deu a falar,
tipo com 2, 3 anos, as primeiras palavras e contar histórias. Também tinhas. Sei. Sim. Foi o teu primeiro special. Não é? Foi. Porque antigamente os specials, havia specials em álbuns e em cassetes também. Não é? Tenho Dos comediantes. Lembro que com 2 anos os meus pais gravaram-me a adaptar algures, isso, não sei, eu vi há muitos anos, não sei nem que isso andará. Eu a recitar uma cena que era da Branca de Neve, era uma história da Branca de Neve, mas toda em poema, que os meus pais me liam enquanto eu comia, e eu do nada comecei a recitar aquilo, decorei aquela merda toda que os meus pais me recitavam para eu comer a sopa. E ainda te lembras ou não? Não, zero. Nem sei, não faço ideia, porque eu não vejo isso, sei lá, há mais de 20 anos. Eu lembro de ter visto uma vez na adolescência e ter revisto isso, depois houve um mês que se procurou e não encontrou, e não sei se já se voltou a encontrar. Okay. Mas olha, já que falaste num poema, deixa-me só dizer-te, antes de irmos para a reta finalíssima, que no domingo foi o Dia Mundial da Poesia e que, apesar daquela frase que eu adoro, que aparece no Big Short, que é a verdade é como a poesia and no one cares about fucking poetry. Que é uma frase do Steve Carell que eu adoro. A verdade é que eu, por exemplo, gosto de alguma poesia, nem toda a poesia é chata, apesar das pessoas acharem que sim, e há uma poeta que eu adoro, que é a Adília Lopes, porque consegue juntar humor e poesia. Aliás, montes dos poemas dela têm humor, e há um que só tem 2 linhas muito pequenino, porque normalmente são pequenas histórias, do último livro dela, e que diz assim: a mulher há dias dos meus pais contou-me que uma vizinha lhe tinha dito acerca da minha mãe e de mim, mas elas são doutoras, vestem-se como umas pelintras. Que é a típica, ou seja, é um pedacinho da realidade. Tipo, eu quando li isto, parece que estava a ouvir isto na rua. Não é? Parece que estava a ouvir a mulher a dizer: mas elas são doutoras, vestem-se como umas pelintras. E portanto, quem não gosta de poesia, mas quer experimentar, eu sugiro a Adília Lopes, porque tem imensa graça e apanha estas perlazinhas da vida do dia-a-dia nos seus versos. É isso. Tens alguma coisa para sugerir? Temos de poesia, sugiro Sam the Kid, Valete, Nerve. Também é verdade. E esses poetas. E sem serem muitos poesia? Outros. Acho que não tenho nada para promover. Não tenho assim nada. Não vi assim nada. Havia um filme Netflix que está giro, que é Who Am I? É um filme alemão sobre hackers. Está lá nas trendings e eu por acaso estava com boa pontuação e vi. E está fixe, está giro. É um bom thriller, bem feito e com boa twists e está fixe. É sobre hackers. Eu tenho a sugestão de dois filmes que já tínhamos falado aqui, mas não tínhamos visto. Um é o Mank, do David Fincher, que é um filme muito peculiar. Viste o original? Ou seja, aquilo é passado no set das gravações do Citizen Kane. Exato. Eu nunca vi o Citizen Kane. Pronto. É preciso ver o Citizen Kane para ver esse? Convém? Ou não? Eu acho que se percebe, se souberes a história do Citizen Kane, que é muito fácil, pronto, mas o Citizen Kane, basicamente, vais a qualquer sítio e lês. O Citizen Kane, que não teve grande sucesso quando estreou, apesar de ter recebido o Oscar para melhor argumento original, mas hoje em dia é tido como um filme de culto porque revolucionou uma série de técnicas narrativas, como flashback, porque tem uma estrutura que não é linear, anda para trás e para a frente no tempo, e que na altura era completamente revolucionária. O uso de certas lentes, de certas montagens, portanto foi completamente revolucionário ao ponto de ser estranho. As pessoas iam ao cinema e achavam aquilo estranho, era dissonante, não é? E hoje em dia, como já viste 1000 filmes com aqueles recursos, já não te é estranho, é uma linguagem que te é familiar. Mas é bom, também visto envelheceu bem, ou visto hoje é uma merda? Não, é bom. Eu acho que é bom porque é o quê? Porque é uma história, o retrato de um homem muito poderoso, que é baseado no William Hearst, que era um gajo que existia mesmo, que era uma espécie de Murdoch. Se essa história saísse hoje, filmada como hoje, era um bom argumento, era uma boa história, ou era tipo... Era porque é uma história, repara, só que era escrito e o Mank está escrito assim, com os diálogos da altura, ou seja, não há uma cena no Mank ou no Citizen Kane que não seja espirituosa, que não tenha subtexto, ou seja, não é realista, ninguém diz apenas, não há uma cena em que alguém diz assim, dá-me um copo de água, não dou que não me apetece. Não há nada disso, ou seja, tudo está repleto de subtexto e de humor ou de segundo sentido, porque era o estilo da altura levado e falado daquela forma assim, tudo, não é? Exatamente. Agora, é feito pelo Orson Welles, que era o menino querido de Hollywood, em que lhe foi dado carta branca, que ninguém dava carta branca a ninguém nessa altura, ele tinha 24 anos. Escrito pelo o Mank, que era um tipo com uma história muito interessante, porque fazia parte dos estúdios. E era o retrato sobre um magnata, sobre um mogul dos mídia, portanto é uma espécie de um Murdoch da altura, não é? E sobre o poder, ele tinha tanto poder
que o filme foi boicotado por não sei quantos estúdios. O Hearst não queria que o filme saísse. Sim. E portanto é um retrato biográfico sobre alguém que começa como um idealista, porque o Hearst era um idealista no início da sua vida, e que acaba como um mogul do capitalismo, que a única coisa que lhe interessa é controlar quem é nomeado para secretário de Estado e calar toda a gente que não esteja a favor dele. Não é? Nesse aspecto é interessante. Ok. Portanto, não é um filme fácil, o Mank, de todo, não é um filme fácil. Um filme que eu gostei imenso, que é o Mossul, que é passado em Mossul e é baseado numa história verdadeira sobre uma SWAT team iraquiana, que tem uma história muito engraçada, porque também é quase um thriller, porque tu não sabes bem qual é que é a missão daqueles tipos e vais descobrindo, e que tem elementos, apesar de ser um filme de ação, tem elementos que te mostram o que é o absurdo da guerra e do Estado Islâmico. Não é? Tem alguma emoção. E finalmente, para quem não conhece o David Bruno, que é um músico, tu conheces, não conheces? Não é? Conheço. Lançou agora uma cena música com o Michael Knight. Está muito giro. Exatamente. O O David Bruno é o autor de temas tão importantes na história da música portuguesa como O Último Tango em Mafamud, Bebe e Dorme, Festa da Espuma, Mesa para Dois no Carpa e Alfa Romeo e Julieta, e que lançou agora o Inatel com o Michael Knight, uma dupla extraordinária. O vídeo é extraordinário, a música é ótima, e portanto, se puderem, vão ao YouTube e ouçam Inatel do David e do Miguel. David e Miguel, exatamente. É isso, pronto, Vale a pena. está feito. Patronos, quem quer ser patrono, quem não é patrono, tem que ir a É isso, fazer o quê? patreon.com/sem barbas na língua, e subscrevem e podem tornar-se patronos e ter acesso a várias coisinhas, como, por exemplo, ou ver a versão vídeo, em que nos veem as nossas fronhas, nesta fase ainda através do Zoom, mas quando isto abrir já com mais qualidade, ou, e principalmente, têm acesso a episódios extra, Um episódio extra todas as semanas, que sai à Com terça 70 ou para ao trás, sábado. não é? E 70 episódios para trás, portanto podem fazer-se patronos. Deixa-me só dizer E que se fizerem de um ano, fazerem patronos de um ano, poupam 15%. E quem não É gosta sempre- de um bom desconto? Quem não gosta? Grátis até injeções na testa. Não é bem grátis, mas pronto, é mais barato. E só para dizer que o episódio especial desta semana vai ser sobre os heróis e os super-heróis na ficção, tanto no cinema como na televisão, a mudança dos heróis ao longo do tempo, a pretexto do Capitão América gay. Ok. Não estou a gozar, vai mesmo haver um Capitão América gay, sim. Acho bem. Já está protegido contra ataques quando o apanham de costas, ele sabe, já consegue. Eu por acaso via mais o Super-Homem gay, porque usar as cuecas vermelhas por cima de cerolas azuis tem mais a ver com o estereótipo gay, que não é? Qualquer super-herói está um roupas bocadinho a ver com o estereótipo gay, porque é roupa muito justa e muito látex Exatamente. e cenas. É Mas verdade, pronto. é verdade. Mas pronto, é o capitão. Mas capitão também é um título, não é? Tipo, eu é que sou o capitão, não é? Ai, ó capitão, venha cá. Tá, esta fica bem. Tipo, numa festa a ver um capitão do barco, né? Remete para capitão do barco, marinheiros, vários meses no mar sem mulheres, pumba. Vai um gajo. É isto. Muito obrigado por nos Obrigado. acompanharem em mais uma das nossas viagens semanais. E Até para a já, semana. Ou até para a semana.